E agora, Carol, quem teremos? Agora a gente vai ter... eu sou suspeita para falar desse próximo tema. Agora a gente vai chamar o César Monteiro e o Wellington. Vou pedir para o pessoal subir as mini bios dele aí na tela. A gente fala muito, né? Eu estou apaixonada pelo tema da Lei Geral de Proteção de Dados. Pode. E então eu acho que quando a gente faz o uso de boas ferramentas, né? A gente tem várias ferramentas à disposição aí no mercado. Então, agora a gente vai ter duas pessoas, o Wellington Mônaco, que é DPO e Head de Segurança, o César Monteiro, da IT Partners. Cadê o César? Vamos subir aqui. Isso aí. Sobe aqui, a gente está todo mundo aqui no mesmo... Com devido distanciamento. Quando a minha câmera está aqui, mas eu estou aqui. Foi com esse trio aí que eu comecei a me aprofundar no assunto, me apaixonar, começar a entender um pouquinho mais da importância de governança, né? Já que agora a gente está aí, nunca se ouviu falar tanto em ISOs, em novos cargos, né? Então, quero que vocês se apresentem, tenham uma ótima palestra para falar sobre processos e ferramentas com essa minha dupla de parceiros aí. Maravilha, deixa só ele colocar o compartilhamento da tela dele aqui. Estou tentando. Será que foi? Ainda não. Você está falando, né, Carol, que você que aprendeu, mas não é bem assim, né? Porque nós, muito de governança e tecnologia, a gente, a partir do momento que teve todo esse cenário, nesses últimos 2 anos aí de legislação de privacidade, eu acho que quem mais aprendeu fomos nós que se aproximamos desse speech de direito, né? E se aproximamos e começou a nossa corrente sanguínea a trafegar um termo chamado compliance, né? É verdade. E esse termo compliance sempre ficou, de certa forma, meio longe do nosso dia a dia. Então, quando nós nos demos conta, né, por causa da GDPR lá na Europa e LGPD aqui no Brasil, o compliance ficou muito alinhado, né, totalmente integrado ao que nós até então tratávamos muito no contexto de governança, né? Então, eu acho legal você estar falando isso, porque hoje em dia, quando a gente fala, né, nos pilares, né, a gente vai ter uma palestra falando sobre adequação de LGPD, nenhum de nós funcionaria se não fôssemos uma equipe, né? A gente precisa ali de pessoas, de processos, de ferramentas, a tal da governança, né? Que você aí vive de governança, e então é realmente um time, é algo multidisciplinar, e agora vocês vão falar um pouquinho mais sobre isso para o nosso pessoal entender, né? Por que tem que ter um pouco de tudo, né? Por que não dá para ser só o advogado, ou só a ferramenta, ou só o DPO? Sim, e agora o verbo adequar, ele caiu, né? Agora é sustentar, porque a lei já está efetivada, né? Está ativa. Então, qualquer empresa hoje, como já estava ocorrendo, ela é obrigada a estar compliance com a lei, né? Então, eu agora acho legal, está em volta. Porque a gente fala muito da cultura da segurança da informação e esses processos, eles vão ser contínuos, né, Mônaco? A gente não vai conseguir começar e ter um fim. As coisas as empresas vão começando a entender como é que tem que ser feito, a gente tem que treinar os nossos times, treinar os nossos funcionários, os nossos parceiros. Cultura. Porque esse processo, exatamente. Cultura organizacional, né, Carol? Porque até então o mundo se movimentava, né? Até então não, o Brasil, né? Até então se movimentava muito no contexto de segurança da informação. Com todas as nuances, com as dificuldades que os nossos CISOs administravam no dia a dia, porque sempre segurança foi
Ah, não, a hora que entra o pessoal de segurança veio atrapalhar o negócio, veio atrasar um projeto, veio impactar alguma coisa que eu comercialmente e no contexto de marketing já tinha que lançar semana que vem. Só que com o cenário de governança, de privacidade, mudou esse contexto, né? Então, se mudou esse contexto, por quê? Porque você tem segurança da informação sem privacidade. Mas é impossível. Isso, é impossível você ter governança de privacidade e um compliance de privacidade se você tem os aspectos mínimos de segurança da informação, né? Então, quer dizer, foi um ajuste que aconteceu e está acontecendo ainda, né? Não tem como fugir disso. Agora, então, maravilha. vamos lá. Vencemos aqui a tecnologia. Passo a palavra aí para César e Mônaco. E essa ideia é fazer um bate-bola aí falando um pouquinho sobre as ferramentas e como o processo pode ser auxiliado quanto à aceleração da adoção, né? Pode falar aí, Cezão, está contigo. Bom dia a todos. O negócio da ferramenta, sinceramente, todo mundo tem que ter noção que ela não funciona sozinha, mas acelera as coisas. Não dá para você viver sem ela, mas antes de mais nada, não dá para viver sem pessoas. São as pessoas que vão fazer a alma da empresa funcionar. Então, quando se fala de uma legislação tão abrangente, que a gente estava conversando no Mônaco aqui agora com a Carol, quem é que faz esse tipo de trabalho? Todo mundo. Você envolve todo mundo. E você começa praticamente no data mapping, assim que você começa a mapear ou vai fazer um assessment, não adianta ter uma pessoa para resolver isso, é a empresa inteira, você envolve a empresa toda. Então, a gente vai começar a fazer um popurrí aqui, de mostrar quantas ferramentas existem para isso, mesmo sabendo que tem que ter pessoas. Então, todo mundo precisa de alguma coisa para ajudar. O tema é esse, e terminar falando de algumas formas de fazer esse tipo de desafio ser mais fácil de trilhar, né? Essa é a ideia. Então, a gente estava fazendo isso aqui, falando o seguinte, né? Quantas ferramentas existem, né? A gente vai numa loja e comprar um treco desses, né? Você levar isso para casa e fala, olha que beleza, tem ferramenta para fazer qualquer coisa, aí você dá uma martelada no dedo. Ontem um amigo meu prestei um alicate para ele que ele não sabia usar, o alicate é meu, né? Alicate é uma coisa ciumenta, ele foi lá e deu uma mordida no dedo do meu amigo, primeira coisa. Então, ferramenta morde o dedo, tá? Esse é o problema. Eu falei de assessments. Tem que avaliar o ambiente? Tem. Beleza. Aí eu fiz um mapeamento aqui de quantas ferramentas se propõem a fazer isso. Então, tá lá, né? Tem um montão de ferramentas aí. Não estou dizendo quem que é bom, quem que é ruim, quem que deixa de fazer. Assim, essas ferramentas estão no mercado, né? Ranqueadas de algum jeito, se dizendo assim, eu consigo fazer uma avaliação junto com você. Então, você vai ter que entrevistar pessoas. O resultado dessa conversa dessas pessoas você joga numa ferramenta. Exatamente. Não adianta jogar no Excel, né? Tanto é que uma das coisas que acontece muito conosco, né, César e Marco, é que os nossos grandes parceiros aí, né, do nível mais tático e estratégico corporativo, nos procuram e falam o seguinte, o que eu faço com esse monte de planilha Excel que eu recebi aqui, né? E a gente brinca, né? Primeiro, chora, né? Sente e chora, porque é o dinheiro que possivelmente você pode ter investido e não ter retorno. E o outro cenário é exatamente isso que o César falou, né? Pega todo esse cenário que foi feito em Papelândia e vamos carregar nas ferramentas que vocês utilizam, né? A gente consegue fazer isso. Eu acho que é um ponto importante, não quer dizer que estar na planilha está errado. Não é isso. É retrabalho. É retrabalho só. A planilha, ela reflete o momento de uma situação, ela é estática. A empresa continua andando. E outra coisa, aquilo que eu levantei, eu tenho que colocar endereçado para alguém fazer. Exatamente. E esse alguém que eu encontrei faltando alguma coisa, consta lá na planilha, olha, estamos com um buraco, endereço para alguém. Eu tenho que fazer voltar para essa planilha assim, olha, esse buraco agora já não está tão fundo. Resolver esse problema. Então, esse universo tem que ser vivo e o primeiro passo talvez tenha sido torturoso demais para tem alguém ficar administrando se vai e volta de dados, ou então você perde o controle. Porque você descobriu o que você tem, passou para alguém, e aí você tem que ficar cobrando de volta, e esse dado vai voltar
dependendo da área, em velocidades diferentes, com dúvidas, com coisas para fazer. Então, é um trabalho que você tem que fazer com muitas mãos, né? Não um cara só que faz isso. Exatamente. Se assessment é o primeiro passo, tem um outro assunto, né? Consentimento. Isso é importante porque a essência da lei está nesse trem, né? Você tem que, de alguma forma, dizer como é que você consente. Então, isso aqui é uma das primeiras coisas que você tem que fazer, mesmo que não tenha ferramenta nenhuma. Se você não fizer isso, quer dizer que você não tem nenhuma visibilidade em relação a isso para qualquer pessoa. Então, eu faria à mão, né? Mas se eu tiver alguém que já faz alguma coisa disso, eu tenho que capturar numa tela alguma coisa, dizer o que eu faço, o que não faço, e jogar isso para dentro para trabalhar o dia a dia das necessidades da organização. Então, o consentimento é parte do pacote, né, Marcos? E outra coisa que é muito importante, você ia falar uma coisa, Marcos? Acho que o consentimento é um dos maiores desafios, né? Porque o consentimento pode ser revogado. E quando revoga, você tem que fazer a trilha de rastreabilidade para trás, né? E outra coisa, né? Interrompendo o Mônaco 2 vezes, não você, eu outro. A história é o seguinte, mesmo que você vá deletar alguma coisa, tudo que é de obrigação legal fica. Então, é normal em banco de dados, você não deleta nada, você flaga. Exatamente, isso é importante. Você tem flag, você não joga fora um cara que comprou de você. Agora, o que é importante ressaltar é quando usa esse termo aí, Consent Manager, ele é um pouco mais abrangente, né? Nós aqui, né, com a trilha de certificação do DPO aqui na IT Partners, né, o que acontece? Essa gestão de consentimento não é só o consentimento que você está dando via cookie, via uma landing page, não. Aí entra um foco muito forte jurídico, né, que ele estava falando com a Carol. Você precisa entender quais são os seus processos de negócio onde você trata o dado e qual é a legitimidade que você tem para esse tratamento. Pode ser o contrato, pode ser uma obrigação legal, pode ser vários cenários além do simples consentimento. Veja um consentimento terrível, né? Terrível. Você arrumou para sua empresa, né, um negócio que é muito bom, vou oferecer suporte médico, né? Vou fazer. Você já imaginou que você tem que trafegar em uma tela se a pessoa tem doença, se a família tem, se não tem, é dado sensível. Você está dando consentimento daquilo e aí a pessoa vai embora da empresa. Nós tivemos uma ocorrência no mês passado que uma empresa grande tentou fazer isso e foi travada, né? E nós estamos aqui no consentimento com vocês. Nós estamos pegando os dados de vocês, né, que inclusive vai ter um sorteio no final aqui, não é isso, César? Sim. De um treinamento aqui na IT Partners, então tudo é consentimento, pessoal. Tudo é legal. Por isso, tem que haver uma administração. Outra Fantástico. coisa, né? Vamos partir para um outro assunto. Também, mapeamento de dados. Esse é o difícil. Esse é o trauma. Esse é o trauma. Então, assim, todo mundo, os dados que você tem na mão, né? Então, você tem não sei quantos SQL, instância de não sei o quê. Acho que a maior preocupação é em teste, onde é que está sendo feito os testes ou o desenvolvimento. Exatamente. Porque essas pessoas que têm acesso a esse tipo de coisa têm que entrar com anonimização, tem que entrar com uma série de situações ali de que esse dado seja o menos invasivo possível, e essa pessoa tem que ser conhecedora desse tipo de coisa e não parar de fazer o que ela tem que fazer. Então, Exatamente. o Data Map, inclusive, ele começa a entrar no terreno do desenvolvimento, ele passa pelo terreno dos dados não estruturados, e é importante que qualquer ferramenta que você venha escolher tenha agentes, né? Você vai lá, coloca um agente, API, né? Um API, né? Vai encontrar o que essa ferramenta... Você tem quantos tipos de banco de dados, hein? E versões, etc. e tal. É um trabalhinho, e depois ainda sobram aqueles dados não estruturados, que são os famosos, tira uma listinha, põe no e-mail e manda para alguém, né? E aí você perde controle disso facilmente. É um outro assunto. Então, falar de proteção de dados, vocês estão vendo que eu estou indo por um caminho com focos, né? Então, acabou os focos? Não, tem mais. Ó. Resposta ao incidente. Então, aconteceu um incidente, o que eu faço? Primeiro, esse incidente é um incidente com proteção de dados pessoais ou não? Se não, já, mesmo assim, é uma coisa que pode tirar uma empresa do ar, né?
o que a gente estava vendo na primeira palestra, é exatamente isso. Ele estava questionando que tipo de dado era empresa fora do ar completamente, né? Se fora do ar completamente, você tem prestação de contas, não só para a tua empresa em si, mas os dados pessoais estão lá dentro. Pode ser comprometido, pode ser um vazamento. Então, eu acho que é muito importante aqui, apesar de estarmos dando um foco específico ao contexto de ferramenta, né? Pessoal, leiam o artigo 50 da LGPD. Leiam. Se apaixonem por esse artigo e seus parágrafos e nuances, porque lá está descrito que tanto o controlador quanto o operador é responsável por definir melhores práticas de governança, medidas técnicas e medidas operacionais, para ele mostrar evidências para a Agência Nacional de Proteção de Dados. E incidente é um deles. Uma coisa interessante também é que o incidente, quando acontece, você tem alguma resposta para dar, a ferramenta de monitoramento pega alguma coisa que solta uma informação e você já pode ter alguma tratativa executiva na governança, preparando isso para notificação. Então, essa automação, tanto aqui, é um pega para capar a menos. Sim. Né? Então, é isso. Marcão? Eu acho que todo incidente, normalmente, ele já é previsto, né? As empresas que analisam vulnerabilidade, que analisam qualidade de software e tudo mais, elas já sabem que às vezes tem um risco. E como responder num caso desse? A gente teve a eleição agora, né? Que atrasou algumas horas a contagem, o app, quem tentou acessar não conseguiu. Tudo isso daí existia, se tivesse feito testes, as vulnerabilidades que foram expostas lá no dia. Aí foi sobrecarga, né? Eles acabaram tirando uma máquina para preservar se caísse tudo, a máquina que não era o suficiente e deu no que deu. Exato. Ainda bem que deu certo, mas fome e fede. E a própria privacidade, ela tem um contexto amplo. Ela não se resume a isso. A privacidade é mais o conceito da 27.000. É quem pode acessar, quem não pode acessar, quem pode alterar o dado. É você ter essa capacidade de classificar os dados de forma a aqueles que são muito sensíveis para você, menos pessoas podem acessar ou alterar. E aqui tem um ponto importante, né, que nos projetos que nós estamos administrando no mercado, a gente sente um pouco de confusão conceitual, porque só estão dizendo que o fato de você identificar o que é dado pessoal e dado pessoal sensível ou não, já é importante. Não, pessoal, vai na ISO 27001, você tem que fazer toda a classificação mesmo desses dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Essa classificação é fundamental para que você consiga fazer a gestão mínima de controle de acesso. O Jesus colocou uma pergunta. Sem isso não dá. Se já há casos de fiscalização da Agência Nacional de Proteção. Não. A agência não existe, né? Na realidade, existem ações do Ministério Público. Ela já tem site, de qualquer forma, o Ministério Público, desde 2018, vem se inspirando nesse tipo de assunto e atuando em termos de penalidade e multas. Então, tem um monte. Eu venho acompanhando isso, tem um monte de multa. Que, mesmo que você não pague a multa, você tem que usar advogado, você tem que recorrer. Porque vem um juiz de primeira instância, sem dosimetria nenhuma, e te toca uma multona. Aconteceu um caso com uma empresa... Bom, só não vai levar multa quem fez uma grande lambança no domingo, né? Ministério da Educação... Não, da Saúde, o Ministério da Saúde deixa no código da página a senha e o usuário para acessar todas as bases de dados do Brasil, né? Esse é o tipo de coisa que não tem regra que pegue, né? Porque esse tipo de lambança você não deveria fazer. Então, quando você tem um gerente de privacidade, esse tipo de regra tem que acontecer para o desenvolvedor. Não faça uma bobagem dessa. Isso é bobagem técnica. Eu acho que o item de educar é o principal. O desenvolvedor, há muito tempo, eu conheci vários DBAs, vários planadores, que achavam que o SA sem senha era normal, ou 1, 2, 3 mudar, ou senhas banais, para o superusuário do banco de dados. Isso é educação. A de mim é melhor. Não, e outra coisa, né? Ninguém nunca se preocupou muito, vamos dizer assim, porque na ISO 27001 você tem lá desenvolvimento seguro. Você tem um conjunto de controles efetivos
para você tratar essa preocupação, tanto desenvolvimento interno, como desenvolvimento terceirizado, quanto plataformas que você contrata como serviço. Você tem sites, isso é maravilhoso. Diversos sites, o ideal é você ter uma constância de fazer uma espécie de rastreio. Sim. E ver se tem alguma perninha faltando. Fizesse esse rastreio no domingo, não dava no que... Teria pego. Aí, de novo, é processo nessas áreas. Isso é processo. Tem jeito, né? Então, depois você fazer um monte de get e não faz o básico, né? E aí vem um monte de metodologia, né, César? Agile. Não, ou seja quais forem, você tem ou não segurança, não tem meio termo. Meio seguro não dá. Então, fazer escaneamento, vão ter outras palestras aqui, vão escanear outras coisas também. Exatamente. Agora, o web scanning é um negócio que, se tiver mais de uma área, uma pessoa mexendo no site, ou são diversos sites, tem que ter alguma atitude de integrar isso tudo, ou manter isso íntegro do ponto de vista de segurança, para não cometer aquele tipo de bobagem, nossa, fizeram isso, né? Por pura inconsequência, pura falta de conhecimento. E aí é interessante, né? Malícia, né? Malícia. E aí a gente entra naquele contexto que, puxando a partir da GDPR, vê um conceito maravilhoso, né? Que a gente está acostumado com isso já, desde a década de 80 e 90, não precisa falar as idades aqui, né? Mas é que a gente tem o cenário do quê? Privacidade, desde a concepção e a privacidade por padrão. Se a empresa não adotar isso, gente, hoje, qual é o maior preceito de vulnerabilidade? A partir da hora, gestão de mudança. Não é isso? Com certeza, mas a maior vulnerabilidade, eu acho que ainda é a educação das pessoas. Não tenha dúvida. Então, fazer algum tipo de escaneamento num lugar que não tem dono é risco. É bom. Tem uma pergunta. O problema dos devs com segurança é que alguns acham que a segurança atrapalha a entrega do trabalho. Em 1990, foi feito um trabalho no Canadá. Esse trabalho deu inspiração para tudo que aconteceu a posteriori. Uma doutora chamada Anne Kanvuken, e ela estabeleceu um time de trabalho e provou, né, naquela época, o quanto é importante você pensar correto do princípio para não ter que correr atrás ou consertando depois como se fosse um adereço. Então, quando você coloca para alguém fazer teste de bancada ou teste de alguma coisa, esse é outro tipo de teste. Para mim, é como se fosse um outro tipo de teste. Você testou a viabilidade disso, né? Você vai colocar uma garrafa aqui com um buraco, a água sai. Então, se eu não conseguir pensar desde o começo, eu vou ter que correr depois fazendo um trabalho disso. Então, esse tipo de desenvolvedor, ele tem que ser treinado. Ele tem que melhorar a noção dele em relação à qualidade, né? A qualidade, ele está meio trôpego nesse negócio. Então, o web scanning seria isso, e monitoramento ativo é mais um outro caminho. Todo mundo monitora de algum jeito, com ferramenta de tudo quanto é jeito. O problema é o tuning. Muitas vezes só se monitora componente. Você não tem a camada de serviço muitas vezes. Então, a camada de serviço vai gerar para você o grau de urgência da forma como você atua. E pode ter ferramenta para chuchu de monitoramento. Todo mundo tem alguma, né? O problema é os assuntos pertinentes também à segurança e proteção de dados. Marcos, você fala? Não, eu acho que esse é o ponto importante, e o pessoal monitora muito sem olhar vinculado a para que monitorar, né? O que a gente mais vê aí é o pessoal subir um sistema de monitoramento, um Zabbix, um Datadog, habilitar tudo e às vezes não está olhando para aquilo aonde está vinculado a segurança, aonde está vinculado a experiência do cliente e até a riscos de segurança, né? Acho que é um ponto... E aqui a monitoração que a gente está falando, né, Maga, é muito voltado para quem está no contexto, no nível de C, né, no componente, não vê o todo, né? Então, a gente que brinca bastante, a gente gosta de usar o 5W2H, né, em tudo que a gente faz, porque a hora que você vai levantar essa monitoração, por favor, veja o correlacionamento das coisas, né? Um CIEM hoje, cada vez mais em voga, né? Cada vez mais importante, mas as soluções e ferramentas que nem foi feita a apresentação anterior,
fala muito hoje no comportamento do usuário, né? Só que você precisa correlacionar as coisas. Sem correlação, não adianta você ficar no incidente pontual de um servidor, de um código do banco de dados, não adianta, você tem que pegar o todo, correlacionar, não é isso, César? E tem uma pergunta lá em relação aos backups. Bom, isso é bom. Voltar backup é melhor do que não tê-los, né? Fundamental. O backup só funciona se você fizer o restore. Agora, tem uma pergunta mais sutil que isso, né? E os dados que eu já tenho? Como é que eu faço a adequação? E vale para os backups também. Os dados que você já tem, com o passar do tempo, você vai reforçando de novo a permissão. Então, quando você for usar o dado, você comunica a quem é o dono do dado que você vai usar, fazer uma permissão nisso. A gente, toda hora que entra em alguma aplicação, você mudou nossa política, mudou alguma coisa. Mudou nossa política, mudou alguma coisa. Você vai fazer exatamente desse jeito. Eu acho que também ele fala ali, quando restaura o backup, como que faz? Você não vai destruir o dado que está dando backup. Você vai ter que ter um processo de revisar. Teve um retorno de backup, revisar as pessoas atualizações, né? Que solicitou retirar. Eu volto um backup, né, numa posição T menos alguma coisa. Então eu voltei. A hora que eu voltei, eu tenho que atualizar o backup para ele poder processar. Na atualização, diz respeito se houve alguma alteração em relação a permissões. A mesma coisa. Vamos supor que eu esteja voltando um backup de posição financeira. Eu vou ter que processar os registros para manter ele atualizado. O raciocínio é muito parecido. Quer dizer, se você tem um backup desatualizado, para poder usar, ele tem que estar atualizado. Então, é um raciocínio praticamente semelhante. Você vai ter que ter a preocupação de flag. Olha, esse cara aqui não quer receber mais e-mail meu. Um mês atrás ele não queria. Ok, mas isso eu estou atualizando o dado. Na hora que eu atualizar, atualizo isso também. Então, exatamente, mas aí, né, César, o contexto todo de compliance que a gente falou, e pontuando esses bundles de ferramenta que você está falando, tem que ter aquela gestão de privacidade, que foi o slide anterior que você mostrou. Porque é o seguinte, se você tem que fazer o restore por causa de um incidente de segurança, assim que você voltar aquele restore, você precisa fazer um validation de quem tirou consentimento e tudo mais. É o processo, gente, uma das não tem coisas. jeito. Né? Na realidade, a resposta para essa pergunta se resume a uma palavra: governança. Governança, muito bem. Fechou. Bom, na hora que eu for trabalhar no assessment, né, o assessment, para poder ser bem amplo, você conseguir enxergar o que existe realmente no ambiente, de algum jeito você tem que fazer um data discovery. E ele não necessariamente precisa ser profundo no primeiro momento. Você tem que ser malandro o suficiente de enxergar onde é que está nome, endereço, esse tipo de coisa para esse assunto, para poder vincular aquilo a uma provável ação posterior e deixar a ferramenta, se for o caso, ir descobrindo as coisas ao longo do tempo, se ela tivesse esse tipo de atributo. Então, você não pega e fala assim, nossa, vou pegar um mês lendo o banco de dados. Você não vai, não. Você só lê as tabelas iniciais. E aí o Data Discovery, o que você quer é amplitude, não densidade. Exatamente. E outra, e os dados que o pessoal manda e-mail para lá e para cá. Precisa ver o quanto isso é bagunçado e tratar isso de acordo, porque é dado não estruturado. Então, você tem que ter um raciocínio para isso. E não necessariamente ele é no mesmo momento, né, Marcos? E eu acho que é muito importante falar que o grande foco, muita gente aí acaba levando LGPD como o bicho de sete cabeças. Eu acho que o foco principal é entender o motivo que a LGPD veio à tona. Boa. Que é exatamente a de fazer das pessoas se preocuparem, cuidarem de dados, não negligenciarem, não fazer uso indevido. Não é para atrapalhar uma empresa, não é para prejudicar, mas é para sim, para um e-commerce não pegar um pixel, não pegar alguma coisa de uma mídia social e ficar te atormentando com dados. É não ficar pegando a tua lista de e-mail e dando para outra empresa, vendendo, né? Como muitas empresas aí faziam, vendiam cadastros sem ter uma autorização para isso. Então, a lei ela é muito focada em proteção da privacidade. E, logicamente, para ter privacidade, tem que ter segurança da informação. Por quê? Porque senão uma invasão do banco de dados compromete, um código mal feito compromete. Eu acho que isso eu gosto muito de voltar nisso. E Data Discover é a base de tudo. É você saber aonde tem dados e como preservá-los em caso de problema. Pode ser um Data Discover rodando um script no banco de dados, ou uma ferramenta de DLP
analisando o endpoint, ou um discovery hoje de Office 365 nativo, você pode pôr alguns campos de pesquisa e mapear o grau de maturidade e segurança. Então, esses pontos que eu acho que é muito importante. O pior de tudo em gestão de risco não é o que você sabe ou o que não te importa, é o que você faz errado. E acha que está fazendo certo. Eu sempre fiz assim, né? A Gabriela, né? Nunca precisei mexer nisso. E aí você incorre no risco da prática, da não prática, né? É isso. Outra coisa, né? A gente vai falar... Uma pergunta ali. Opa. No processo da LGPD tem empresa utilizando cookie equivocadamente como proceder. Sim. Ainda não tem o... Você faz uma gestão de cookie, né? Na realidade aprende. Não tem o que fazer. O cookie, na realidade, o inapropriado para mim é eu pegar, na hora que você entra, marca alguma coisa na máquina da pessoa sem a autorização dela. Isso é o que eu considero de inapropriado. O segundo jeito é quando você explica que existem cookies no teu site e coloca assim, você aceita a nossa política e fica condicional. Isso. É assim, é isso ou nada. O caminho para isso vai ser quando você tem uma tela que você formata, coisa parecida, e você consiga colocar os cookies que interessa básico para o equipamento funcionar, para alguma ou outra aplicação que você estende a experiência do usuário e diz para o usuário por que ele tem que usar aquele cookie. E se ele não quiser usar, é por padrão, ele fica sem aquele pedaço. Ele habilita o a mais. Na realidade, é como você ter... Vou pegar um exemplo bem prático, né? Você tem um aplicativo que acessa suas fotos. Atualmente, ele já está nesse nível. Você quer me dar só um grupo de fotos de uma data, só algumas fotos ou todas as fotos? Nesse caso, tem um aplicativo mais antigo, é todas as fotos ou nenhuma. E os mais novos, eles estão... Ele anulariza esse... Ele te dá esse tipo de permissividade, né? Ou de ajuste, de acordo com a tua conveniência. O que não pode é o cara sair usando tuas fotos sem ter perguntado. Daí, na maioria dos celulares, né, que estão com sistemas atualizados, é o sistema operacional que força isso, para não deixar instalar um software Mandrake, né? Então, o software, se estiver errado, ele nem vai para a loja da... A loja da Apple já barra hoje, se ele não tiver isso. Eu brinco que, assim, quando eu falar de cookie, eu vou colocar aqui no chat um site que, para mim, é o case de excesso de cookie. Se você colocar lá, pessoal, entra nesse site, só para vocês verem, coloca lá para escolher o cookie, eu só vou colocar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Sim, o João colocou que é só colocar como anônimo, mas esse site, se você entrar lá e colocar show me the purpose, o motivo, lista a quantidade de compartilhamentos que eles fazem. Estou chutando, mas são mais de 200 domínios que eles colocam. Eu coloquei no chat aí para vocês, depois dá uma olhada. Por excesso. Lista de parceiros dele, para vocês verem. Nessa ferramenta que a gente está abordando aqui, cada um dos assuntos ela tem uma área para você trabalhar. Então, todos os assuntos que eu mostrei lá atrás, eu tenho um caminho a seguir. Você fala, meu assunto é o 1, tá bom. Meu assunto é o 4, tá aí. Não tem uma tela só não, tem duas. Né? Então, olha lá, se eu vou... Talvez a conformidade com cookies não fosse o meu motivo de começar a fazer alguma coisa agora. Ou eu endereço o consentimento para uma área, eu endereço a gestão de notificação para uma outra área, e assim vai. Bom, tudo isso aqui são pontos de trabalho, pontos de você desenvolver alguma coisa. Bom, a minha pergunta seria diferente. O que eu devo priorizar na minha empresa? Como é que eu resolvo o meu problema, não o dos outros, né? Então, a primeira coisa, tenha um lugar de consciência. Eu digo assim, nomear o DPO, também o cara não faz isso sozinho, ele tem que estar dentro da estrutura, ele não tem que estar debaixo do debaixo, senão ele não consegue atuar na empresa. A melhor posição para um DPO é quando ele está numa área onde está a cadeia C. Né? Ele pode não prescindir de ter que brigar com os pares e tem o apoio de quem está acima. Agora, ele não tem necessariamente que ficar aí, mas se você não tiver um ponto focal, pelo menos
tem que ter alguma coisa de compliance, né? Em algum lugar tem que ter compliance. Então, esse cara, inclusive, na empresa, é como um contador, né? O contador fala com a Receita Federal, é o contador que emite guia para você. Então, ele tem que ter esse ponto de interligação entre a empresa e a autoridade. Se alguém quiser falar e ele não souber alguma coisa, ele pega dali e endereça. Não há uma dispersão, há uma transparência fazendo isso. Então, nomear, ter uma área, algum lugar com o DPO nomeado, para mim é fundamental por causa disso. Mostra que a empresa engatou primeiro. Sim. Né? E dependendo do tamanho da empresa, tem um comitê, né? Porque senão não vai funcionar. Não vai funcionar. Tem que estar do lado, tem que ser respeitado, tem que ser escutado, né? Tem muito conflito aí de interesse, pessoal querendo que a área jurídica assuma, que a área de TI assuma. Existem pessoas querendo esse cargo, né? Que está sendo assediado. Como carreira. Como carreira, até um dos pontos aí que hoje o índice, o volume de pessoas pesquisando isso, mas essa pessoa ela tem que ter um conhecimento minimamente técnico para falar com a área técnica, tem que ter um conhecimento bem profundo dos processos da empresa, para entender. Ou saber como encontrar, né? Saber navegar. Então, receita de bolo número 1 seria isso. A número 2, deixa a empresa consciente. Deixa a empresa consciente. É a inconsciência que fez essas lambanças em site não sei de onde, vaza não sei o que lá. É gente mal preparada, seja da sua empresa, seja de empresa que presta serviço para você. Eu gosto de falar que essa segurança, essa conscientização não é só a empresa, tá, pessoal? Eu gosto muito de frisar que as pessoas, a pessoa física tem que pensar em segurança. Porque a empresa hoje é uma extensão da pessoa. Se a pessoa tem maus hábitos na pessoa física, vai comprometer. Se a pessoa pega o e-mail da empresa e se cadastra numa mídia social com o e-mail da empresa e coloca uma senha igual em todos os lugares, se aquela mídia social ou aquela ferramenta for comprometida, compromete a empresa como um todo. Eu acho que esse é um ponto muito importante de conscientização. Mesmo porque tudo que é de graça, quem quer a moeda é você, né? Você. Uma outra coisa também, né? Você, às vezes, tem a consciência, mas quem processa a informação é uma outra empresa. Sim. Eu tive uma reunião 2 semanas atrás com uma empresa que segura aí diversas empresas no desenvolvimento, banco de dados, e o cara começou a reunião falando assim, esse negócio é LGPD, ainda bem que não tem nada a ver com a gente. Não, ele é um processador. Né? Não tem nada a ver com a gente. Como não, cara? Aí, quem que desenvolve? Nós. Quem guarda os dados? Nós. Quem está fazendo? Nós. Pô, então, eu comecei a explicar para eles, sabe o que é solidariedade? É a mesma coisa que você bateu o carro, né? Num restaurante, o manobrista bateu. O restaurante, é ele que é acionado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, da conscientização das pessoas em relação ao papel da própria empresa, não em relação à lei. O que aquela empresa tem que fazer para estar praticando isso? Outra coisa, empresas na Europa, passados 2 anos, que fizeram alguma coisa, o reflexo deu nas ações das empresas. Cresceu acima do resto, independentemente da área de atuação. Ou seja, a transparência ela é bem aceita pelo investidor. Terceira ação, a história do consentimento. Não importa como, arrume. Se você não tem ferramenta, arruma. Você tem ferramenta, arruma. E parte você não entendeu, fala de novo, arruma. Ok? Caminho sem volta, arruma. Porque, cara, é a tua cara que tá lá para bater. Vai dar trabalho. Você tem que fazer. E outra, e não é uma coisa de começo, meio e fim, né, César? É um processo de revisão contínua. Outra coisa, na hora que você faz o assessment, você encontra uns 10, 12 lugares de algum tipo de consentimento, né? E outra, um não fala com o outro. Um não fala com o outro. O cara que trabalha com o fornecedor não fala com o RH, que não fala com... Então, esse tipo de coisa dá um trabalhinho. Então, você tem uma ferramenta aqui no assessment, vai permitindo que você jogue isso para dentro, isso deriva uma cobrança, eu passo a não só ter feito o levantamento, como eu faço já o que deveria ser feito a posteriori, já começa a partir de agora. Eu falo sempre, não adianta você
levantar e andar. Nesse caso aqui, você tem que levantar e correr. Porque é uma cascata, né, César? Porque você vai lá com o Data Discovery, Data Map, e você identificou o ativo, que é aquele dado. Tem que colocar aqui o responsável dele. Esse dado tem que ter o dono, tem que ter a classificação, e esse dado está no repositório, outro ativo. Esse repositório vai ser acessado por uma aplicação, um conjunto de aplicações, outro ativo. Essa aplicação tem que ter uma base legal para estar tratando esses ativos. Não é isso? Normalmente tem. E aí? Você só tem que revisar se está certo. E precisa estar chapado isso. O banco de dados tem que colocar lá qual que é a base legal que está te sustentando. Que seja o consentimento, né? E só o consentimento. E toma cuidado, cuidado. Nem quero fazer. O consentimento vai ser... Nem quero fazer isso. Na realidade, assim, não se omita disto aqui. É fundamental. Faça o que for fazer, não se omita. Não faça uma ação de omissão. Não deixe para lá. Só para, antes de acabar, e para o pessoal, a gente vai ter uma passagem rápida aí dessa palestra próxima do Rogério. Tem um link aí no YouTube que a gente colocou de quem vai participar aí do sorteio da carreira de DPO. É um treinamento que são 3, né? 3 cursos. Não é a prova, não está com a prova inclusa, mas são os 3 cursos. O curso, acho que agora já tem uma turma de ISO 27000 começando agora na próxima semana. Então, já está o link aí, quem quiser já clica no link. Eu vou pedir para o pessoal do Congresso colocar, porque daí o link deles pode ser clicado. Já vão preenchendo que já a gente vai sortear. Ok? Bom, está acabando. Adequação de contrato. Fundamental. E outra, isso aqui é assim, né? Eu não sou advogado, mas faço projetos em que isso aqui tem um cunho de advogado. Então, eu não pergunto para o advogado o que eu tenho que fazer. Eu faço o que tenho que fazer e pergunto para ele se está certo. Só isso. Exatamente. Eu uso o advogado, eu uso a competência dele para ver se eu estou deixando alguma brecha. E não ir para o advogado e perguntar, escuta, o que eu faço? É muito ampla essa pergunta e, às vezes, o cara não tem a menor noção do que responder. Então, você já vai com o contrato que você tem, né? Coloca isso em termos... formato de contrato ou alguma política que faça a gestão desses contratos. Normalmente eu faço desse jeito, né? O contrato é a consequência da regra que você criou. E aí, a adequação não é tão difícil. Não é tão difícil. Porque se já passa por algum tipo de advogado, é uma coisa a mais que você põe. Que é esse assunto, né? E ele é meio padronizado. Então, você vai ver que onde tem contrato, essa é uma cláusula. Todo mundo tem que fazer isso de alguma forma, senão você vai impactar no assunto número 2, que é o consentimento. Exatamente. O contrato é que vai nortear uma boa forma do consentimento. E aí, depois disso, né, não sei quanto tempo leva, mas você tem que trabalhar com os direitos dos titulares. Isso significa pedir autorização de forma correta, devolver, e nada impede de você, lá quando você fez o assessment, ver o tamanho dessa encrenca, né, para poder endereçar. Não é impeditivo você começar a fazer as 5 coisas ao mesmo tempo. Não é problema. Mas eu preciso dessas 5 coisas para dar alguma pegada no projeto, né? Vocês tem que deixar as pessoas conscientes, tem que lidar com o assunto consentimento, e aí eu vou tratar com os direitos dos titulares, porque eu já tenho resolvido esse assunto. Eu não posso partir para esse aqui sem ter o raciocínio de consentimento e de contrato. Data mapping, data discovery, não vai adiantar nada. Como você vai atender a solicitação se você não sabe onde está as coisas? Se eu começar por esse, eu tiro do pé. Assim, eu fico na base do eu gostaria. Porque a solicitação vai cair, você tem um portal bonito, tá bom. Essa solicitação vai para quem? Pesquisar nos 20 SQL que eu tenho. Bom, é bem por aí. Era isso. Vamos lá? Vou fazer o sorteio aí. Deixa eu só jogar para a última página aqui desse negócio. O pessoal pode subir aí o slide do Mônaco, dos contatos. É o que eu estou fazendo. Vou dar aqui mais 2 minutinhos aqui para o pessoal ir preenchendo, que tá, agora tem bastante gente preenchendo o sorteio. Pronto. Os contatos ainda, né? Se quiser. Um segundinho. Perguntas, pessoal, podem colocar aí no chat.
Vamos lá. Está perguntando aí se no data mapping é ideal colocar o tipo de dado dos campos da tabela. Não queria entender essa pergunta, Alex, mas data mapping você vai fazer literalmente colocar o que relacionar a tabela com o tipo de dado que está lá e se você pode anonimizar, aplicar uma criptografia em repouso, algum item. Mas sim, você vai ter um mapeamento de quais tabelas têm dados pessoais. E outra coisa, né? A maioria, as ferramentas que você espera usar para isso, já tem esse tipo de cacuete, né? Sim. E aprende com você também. Sim, porque todo mundo usa assim, name, address, nome, endereço, ou qualquer coisa que o valha. CPF, CPF, vai procurar esse tipo de coisa. Se você tiver alguma coisa a mais e perceber que está mais, faz parte, né, do pacote. Sim. Mas a maior parte das expectativas que eu tenho em relação a isso é que isso eu aponte para a tabela, ela varra essa tabela e fala, encontrei isso, tá bom para você? Para mim é isso. Teve uma outra pergunta que passou rapidamente, que era se a necessidade de se nomear um DPO para empresas familiares, Não, tudo. Se formar internamente. Vamos lá, tem aquela resposta que é de ferreiro de casa, né? Casa de ferreiro, espeto de plástico, de pau. Né? Agora, o problema é essas pessoas estarem conscientes que isso é bom para a empresa. Toda e qualquer ação que você faça, não adianta ficar na base da vontade do dono, né? E outra, fiz uma enquete a semana passada num grupo que estava fazendo aula, como é que a gente tem que fazer isso no Brasil? Às vezes é mostrando a multa, o que você está exposto, né? Para o brasileiro tem que ver por esse aspecto, que a gente é tão atribulado que você não quer entrar em mais uma roubada, né? Então, e mostrar o risco que se corre. É uma forma. Agora, se a pessoa é de dentro da empresa já conhece as coisas e tem credibilidade perante a empresa, tudo bem. Agora, se você precisa de alguém de fora, ela incorre o risco, inclusive, de entrar lá e ser boicotada, né? Queria agradecer, Mônaco, agradecer, Obrigado, César, mais você. essa palestra, mais esse evento juntos. Temos feito bastante trabalho junto aí nessa parte de compartilhar conhecimento da LGPD e que a gente acredita muito que os pilares não andam sozinhos, a parte de processos, governança, segurança da informação. Agradeço a todos aí.